Jesus. Amém, amém e amém. Vire para esse irmão que está do seu lado e diga assim: você sabia que nós estamos vivendo o ano da provisão? Sabia? Pergunta para ele: você sabia? Fala para ele: mas você sabia que existe um inimigo que ele é declarado sobre o povo que escolhe ser de Deus? Existe um inimigo. Um inimigo que ele, apesar de saber que ele é um derrotado, apesar de saber que ele não tem hipótese nenhuma, apesar de saber que existe vida, e a vida só existe em Jesus, ele tenta todos os dias roubar aquilo que Deus tem gerado para nós. Portanto, nessa manhã, o meu objetivo aqui, de uma forma muito simples, e eu gostaria que você não deixasse que nada tirasse a sua atenção, porque eu quero te falar um pouquinho sobre os ladrões da provisão. Os ladrões da provisão, quando nós falamos em provisão, eu quero ser muito sucinto. Quando falamos de provisão, não estou falando de carro novo, não estou falando de casa nova, não estou falando nada disso, estou falando de ladrões do seu propósito. Tá? Não venha cá com teologia da prosperidade para mim não, porque isso aqui, Deus só vai te dar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Tá? Nós estamos falando de propósito, nós estamos falando de missão, nós estamos falando daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando eu falar aqui de provisão, é propósito, é missão, é compromisso, é objetivo, aquilo que Deus criou você para ser. O inimigo, ele tem um grande projeto arquitetado para destruir isso. E é interessante que antes de eu entrar no texto, que eu quero entrar, um texto muito conhecido, já preguei aqui diversas vezes, mas essa semana Deus me trouxe aqui uma leitura, algumas lições muito interessantes nesse texto. Eu fui pesquisar quais são as características de um ladrão. Não sei se você já fez isso. Você já fez isso? Já pesquisou as características de um ladrão? Olha que interessante. Essa semana eu fui fazer isso. Olha só para você ver qual foi a informação que eu tive. Um ladrão geralmente possui características como, presta bastante atenção, dissimulação, manipulação e falta de respeito pelo direito dos outros. É sério. Olha que interessante. Ele pode ser astuto e cuidadoso para evitar ser pego, buscando oportunidades para agir de forma furtiva. Olha só para você ver, ele é cuidadoso, ele é astuto, ele fala o que você quer ouvir, ele te apresenta propostas interessantes que você está precisando. Olha só que interessante, olha só que interessante. A motivação pode variar, a motivação do ladrão pode variar, desde necessidades financeiras, até a busca de poder ou prazer. Olha que interessante. Quer dizer que o ladrão, ele não vem só para furtar coisas. Ele vem para furtar sentimentos, ele vem para furtar emoções, ele vem para furtar propósitos. Em muitos casos, o comportamento de um ladrão envolve quebra de normas sociais e legais. Olha que interessante. No entanto, é importante lembrar que cada indivíduo é único e os motivos e comportamentos podem variar bastante. Então, todas as vezes que você pensar num ladrão, você precisa pensar nessas características. Você precisa entender que ele é dissimulado, ele vai manipular, ele vai agir com falta de respeito em relação ao direito que você tem de viver o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Toda vez que o diabo ele tentar roubar, toda vez que o diabo ele tentar manipular, dissimular, o objetivo dele é destruir o plano que Deus tem na sua vida. Se nós formos para Adão e Eva, Deus cria um ambiente extraordinário, com um propósito maravilhoso. E nós vamos ali ver no texto que todos os dias,
Deus ia lá, passeava, eles desfrutavam da brisa suave, e de repente chega o ladrão. Dissimula, manipula e rouba o direito que Deus havia dado a Adão e Eva de viver o propósito. Presta bastante atenção nisso. Olha que interessante isso. Aí, presta bastante atenção, repare. Deus, ele teve que arranjar uma solução para que o povo não se perdesse. Então veio Jesus. Quando chega Jesus, o verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e cheio de verdade, é batizado. E quando ele é batizado, eis o meu filho amado, a quem me comprazo. Logo a seguir, foi levado pelo espiritual. O que é que o diabo tentou fazer? O que é que o diabo tentou fazer? Roubar o propósito que Jesus tinha na terra. Roubar o propósito que Jesus tinha na terra. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Existem ladrões tentando roubar o seu propósito? Existem situações manipulando, dissimulando e roubando o seu direito, porque é um direito conquistado na cruz. Existem situações roubando você de viver aquilo que Deus estabeleceu para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Só que repare uma coisa, cada dia que passa, cada ano que passa, as estratégias elas são diferentes. Ainda hoje eu saí de casa, eu estava abrindo o portão da garagem, e eu falei com as minhas filhas assim, meu Deus do céu, como é interessante, né? Há 30 anos atrás, o meu pai tinha um dispositivo no farol dele da frente, que ele piscava o farol e o portão abria. Em Portugal não existe isso ainda. Calma. Talvez você pense, não, Portugal ainda está atrasado. Não. Porque não existe essa demanda para aqui. Não existe o mesmo índice de roubo, não existe a mesma necessidade. Para que eu vou criar uma solução de algo que não tem necessidade? Mas há 30 anos atrás havia essa necessidade no Brasil, então foi feita essa realidade. Então meu pai chegava, piscava o farol, o portão abria. Porque havia essa demanda há 30 anos atrás. E Deus queira que não chegue aqui, essa demanda. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? A nossa vida também é assim. Os ladrões da nossa provisão, do nosso propósito, da nossa missão, do nosso compromisso, ele também vai atualizando as estratégias. Ele também vai atualizando, e nesse mundo globalizado, nesse mundo em que nós em um clique temos uma informação, a nossa mente ela pode ser inundada, o nosso coração pode ser incendiado de informações que podem destruir e minar o nosso propósito. A Bíblia pode ser usada para isso. Gente, é sério o que eu estou falando. Tudo que você lê, todo texto que você lê fora do contexto, vira um pretexto para você falar o que você quiser. Olha como é sério isso. Então, nesta manhã, o meu objetivo aqui, através de um texto, é tirar para você 3 ladrões que têm, em 2025, roubado a sua provisão de viver o propósito, a missão que Deus estabeleceu para você. Abra comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 4.
Em João capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em... Então aqui já nos diz que existe uma missão de um lado e existe uma missão do outro. Concorda comigo ou não? O diabo veio senão para matar, roubar e destruir, é o lado do diabo, é a missão do diabo. Mas Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Então todas as vezes que eu permito que o diabo influencie no plano que Jesus tem para a minha vida, ele está sendo um ladrão da provisão do que Jesus proveu naquela cruz para mim. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre esse ponto que nós vamos falar hoje. É um texto muito conhecido, Mateus capítulo 4, verso 1 em diante diz assim, preste bastante atenção. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Esse texto ele é muito conhecido, Eu já falei aqui um pouquinho sobre a questão de Adão e Eva roubando o propósito, já falei um pouquinho da questão do próprio Jesus, mas se você voltar aqui, um versículo antes, Mateus capítulo 3, verso 17. Mateus capítulo 3, verso 17. Mateus capítulo 3, verso 17, diz assim, e eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu filho, em quem me... O texto que nós lemos diz, logo a seguir, repare, Jesus sai do batismo, de um dos momentos mais alegres da sua vida, mais feliz. Nós saímos do nosso batismo num momento muito feliz, muito alegre, igual estava aqui os irmãos recebendo o seu certificado. Muita alegria, muita intensidade, muita verdade, ouvindo de Deus tudo que precisa ouvir. Esse é o meu filho amado a quem me comprazo, e de repente é colocado diante do diabo. Ele sai de um ambiente de alegria para um ambiente de enfrentamento. Nós saímos aqui de um ambiente de alegria, de adoração, de intensidade, de verdade, onde a palavra de Deus é pregada, e quando nós saímos daquela porta, nós somos enfrentados pelo diabo. Nós saímos daqui num ambiente de palavra, de adoração, de intensidade, de comunhão. Quando nós chegamos dentro de casa, o inimigo se apresenta para nós, tentando nos roubar aquilo que é o nosso propósito. Nós chegamos no trabalho, nós chegamos na nossa casa, nós chegamos perante amigos, nós chegamos em qualquer lugar. E a todo momento existe um enfrentamento do diabo para tentar roubar o propósito. Eu quero lhe dizer nessa manhã que não tem a ver com você. Tudo que você vive, todos os enfrentamentos que você vive não tem a ver com você, tem a ver com o propósito que Deus tem através de você. Se você acha que você é a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola no deserto, você pode tirar o cavalinho da chuva. Não tem nada a ver com você, tem a ver com aquilo que você carrega, que Deus colocou em você. Você é apenas um vaso de barro que carrega conteúdo que é um tesouro. Não tem a ver com o vaso, tem a ver com o tesouro que você carrega.
tem a ver com o propósito, tem a ver com a missão, tem a ver com aquilo que ele vai fazer, tem a ver com aquilo que ele tem planejado para você. E todas as vezes que o inimigo ele fizer esse enfrentamento, ele vai enfrentar a missão, ele vai enfrentar mesmo o propósito, ele vai enfrentar mesmo, e esse enfrentamento ele tem que ser encarado não no perfil da humanidade e nem da carnalidade. Ele tem que ser enfrentado de forma estratégica, bíblica e espiritual. Estratégica, bíblica e espiritual. No texto em que nós estamos vendo, no texto em que nós estamos lendo, nós vamos ver que Jesus, ele foi tentado no deserto, venceu. Verdade ou mentira? Adão e Eva foi tentado em um, perdeu. Eu vou voltar. Jesus foi tentado num ambiente hostil, um ambiente de seca, num dos piores ambientes que há. E Adão e Eva foi tentado num dos melhores ambientes que há na face da terra. Aquilo que Deus criou, que tinha tudo, que tinha brisa, que tinha companhia, e eles foram derrotados. Por quê? Por que que você está perdendo? Por que que você está esperando ambientes favoráveis para você achar que você vai vencer? Enquanto você está em ambientes desfavoráveis, podendo fazer tudo o que você precisa fazer, exatamente quando você está num ambiente favorável. Repare que aqui não tem a ver com o ambiente, aqui não tem a ver com a situação, aqui tem a ver com o seu posicionamento diante da situação. Repare que quando um ladrão vem até você, o que vai definir as ações desse ladrão vai ser o quê? O seu posicionamento. Vai ser a sua forma de se posicionar, vai ser a sua estratégia de andar mais rápido, de se posicionar, a sua estratégia de estar próximo, de dar 2 passos atrás, a sua estratégia de pôr as mãos, a sua estratégia, né, quem já fez aí Krav Maga, a luta israelita, sabe, que é 2 passinhos, você movimenta, coloca nas pontas dos pés, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. O cara já pensa 2 vezes, concorda comigo ou não? Estratégia, posicionamento, espiritualidade, palavra. Eu tenho palavra, eu sou espiritual, mas eu não me posiciono. Perdeu. Eu leio a palavra todos os dias, eu oro ajoelhado todos os dias, mas não me posiciono diante de quem eu tenho que me posicionar. Perdeu. Perdeu. Eu me posiciono, mas não tenho as armas espirituais. Eu não tenho a palavra. Jesus venceu com a? Adão e Eva foi enganado com a? Jesus venceu com a? Adão e Eva foi enganado com a? Olha como é sério. Olha como o ladrão, ele está entrando, está assaltando e está conseguindo. Porque nós estamos facilitando. Nós não estamos atualizando as estratégias de Satanás. Nós temos que atualizar, sim. Agora eu aprendo aqui uma lição muito importante que Adão e Eva, eles tentaram dialogar com a serpente, com o diabo,
sem consultar a Deus, sem dar atenção ao que Deus havia dito. Todas as vezes que nós damos mais atenção ao que pessoas dizem do que ao que Deus diz, nós vamos entrar por um caminho que não é bom. Porque só Deus sabe o que é bom para nós. Jesus, ele não arriscou. Repare o estado emocional de Jesus. Repare o estado emocional de Jesus, depois de 40 dias no deserto, jejuando. 40 dias e 40 noites. Jesus, ele não arriscou falar palavras dele, porque ele ia falar, provavelmente, sendo homem ali, naquela condição de homem, ele ia falar talvez algo que a carne dele estaria falando. Ele preferiu falar o quê? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E quando nós falamos que está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, nós não erramos. Nós não erramos. Sabe o que Jesus estava falando? Adão e Eva respondeu por si só pelas emoções, foram enganados pelas emoções, pela conduta. Jesus resolveu dizer assim, não, está escrito. Sabe o que ele estava falando? Se está escrito, Deus está comigo. Se não está escrito, Deus não está comigo, é decisão minha, é palavra minha, é vontade minha. Está escrito, Deus está comigo. Está escrito, Deus chancela. Não está escrito, sou eu que sou responsável. Está escrito, Deus chancela. Não está escrito, sou eu que sou responsável. Está escrito, Deus chancela. Não está escrito, sou eu que sou responsável. Sabe o que é isso? Isso é para que nós tenhamos consciência desses ladrões. A estratégia, a forma dissimulada como ele faz, a forma dissimulada como ele faz. Mas é interessante que em Marcos capítulo 14, verso 38, vai nos dizer, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é... Olha que interessante, mas a carne é fraca. O contexto aqui está falando da natureza humana, da nossa fragilidade, da nossa propensão ao pecado, da nossa facilidade de pecar. Sabe, é uma referência à incapacidade, apenas por vontade própria, de enfrentar os desafios espirituais, sem a ajuda divina. A ideia aqui da carne é fraca, é isso. É quando nós tentamos enfrentar os desafios espirituais, sem ajuda divina. Sabe o que é isso? Autossuficiência. Porém, a autossuficiência não pode deixar de ser acompanhada pela autorresponsabilidade. Nós queremos ter autossuficiência, mas não queremos ter autorresponsabilidade. Eu sou autossuficiente, mas ele é responsável. Eu faço o que eu quero, mas a responsabilidade é dele. Eu faço o que eu acho, mas a responsabilidade é do outro. Eu faço o que eu quero, mas a responsabilidade é do outro. Repara que Jesus, ele não permitiu ser traído por isso. Ele não permitiu, ele reconheceu a sua humanidade, ele reconheceu a sua condição, e em todo momento é pela palavra, apesar de Jesus estar no deserto, ele estava vigilante, atento a todos os movimentos. Você sai daqui de Lisboa, faz uma viagenzinha, né, para o Brasil, aí você vai ali para um bairro qualquer, para um centro da cidade qualquer, aí você anda com o telemóvel na mão, né, com as correntes de ouro, tudo, anda? Anda. Porque os desafios de segurança são maiores, é uma população maior, tem maiores desafios, não é verdade? Não é que é um país que não tem segurança, tem segurança. Só que, o que acontece? Só que, como a população é maior, o número de polícias é menor, então nós temos nós temos que andar o quê? Vigilante. Temos que andar vigilante, atentos. Por quê? Porque a qualquer momento, ele pode nos tragar. Pare que ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Ele estava preparado, ele estava ali numa comunhão com o Senhor. Mas nós precisamos entender que
Quando nós vivemos um momento de regozijo, de alegria, nós também precisamos estar atentos, porque os desafios eles virão, as retaliações elas virão, as tentativas de roubar a nossa alegria. Eu já preguei aqui sobre os ladrões da alegria. As tentativas de roubar a nossa alegria, a tentativa de roubar o nosso propósito. E nós acabamos de ler aqui, que essas tentações, esses ladrões vieram logo a seguir ao batismo de Jesus. Logo a seguir ao batismo de Jesus. Agora, preste bastante atenção. Isso não só aconteceu com Adão, não só aconteceu com Eva, não só aconteceu com Jesus, mas nós podemos pegar também o exemplo de Elias. Elias detona ali, os de Baal. Após uma vitória, super-herói, de repente, a malvada Jezabel, não é Isabel não, misericórdia, é Jezabel. A malvada Jezabel sabe da notícia e fala: eu vou te pegar e vou te matar. Leva o homem para o desespero. Após uma grande vitória, aquele homem sai de um ambiente de alegria, de conquista e de vitória, e vai para um ambiente de morte, de depressão, de luta. Nós temos que aprender aqui algumas coisas. Tem pessoas vivendo, achando que a vida é só alegria. Olha para a vida de Jesus. Achando que a vida é só festa. Achando que a vida é só... Eu escrevo no meu livro que nem a alegria e nem a tristeza, ela é para sempre. Nem a alegria e nem a tristeza é para sempre. A Bíblia vai dizer que a tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ele está falando de tempo, ele está falando de tempo de sorrir, ele está falando de tempo de chorar. Eclesiastes capítulo 3, Salomão vai estar falando. Repare, nós não podemos viver distraídos, porque na nossa distração existe a destruição. Tem pessoas, como eu lhe disse, o inimigo ele não precisa te destruir, ele só te distrai, e você auto se destrói. Então, dentro desses ladrões, repare a primeira estratégia desse ladrão para Jesus, é isso que eu quero falar com você. Olha só, a primeira estratégia de Jesus, a primeira estratégia de Satanás para roubar o propósito de Jesus, de salvar o mundo. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus. Olha só para você ver que cara atrevido, cara. Ele tinha acabado de ouvir que és o meu filho. No versículo anterior, ele tinha acabado de ouvir de Deus. Tem pessoas acabando de ouvir aqui que Deus te ama, que Deus é apaixonado com você, que Deus deu a vida por você. Quando você sai na porta, será que é mesmo? Jesus viveu isso. Ele tinha acabado de ouvir: és o meu filho amado, a quem me comprazo. De repente, deixa eu roubar esse entusiasmo aqui. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe qual foi a tentativa do ladrão aqui? Sabe qual foi a dissimulação do ladrão aqui? Talvez você vai se identificar com ela. Segura aí. Talvez você vai se identificar com ela. A primeira dissimulação e manipulação do ladrão aqui para roubar o propósito de Jesus, e talvez ele está usando a mesma para roubar você, foi de fazer colocar as necessidades físicas acima das necessidades espirituais. Se Jesus cai, bye bye propósito. Se você cai, bye bye propósito. Tem que começar tudo de novo.
É raro o culto que eu não cito esse texto, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a sua casa, a minha casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar as cidades que você representa, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo e deitar tarde, e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos meus, diz o Senhor, eu dou enquanto dorme. Você crê que a palavra de Deus... Você crê na palavra de Deus? Por que você não crê nessa parte? Por que você só crê em outras partes? Repare algo. Aqui a primeira tentativa é: eu vou condicionar aquilo que Jesus falou a seu respeito, Jesus. Ele falou: és o meu filho amado, a quem me compraz. Se és mesmo filho de Deus, então, para você me provar que você é filho de Deus, faça isso. Para você me provar que é filho de Deus, faça aquilo. Para você me provar, não, você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Jesus, porém, respondeu: não é o que eu penso, não é o que eu acho, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ei! A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Não é fofoca não, meu irmão. Não é fofoca não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir as notícias de noticiário do telejornal da 1, das 8, falando que a economia está um caos. Não, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Por aquilo que cremos. Hoje você vai sair daqui em nome de Jesus. Nenhuma necessidade física estará acima das suas necessidades espirituais. Você vai caminhar: Senhor, eu caminho, porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor conhece as minhas necessidades, você sabe, e o diabo não vai usar isso. Porque ele usa isso. Pega você. Ele pega você, aí ele pega a sua esposa ou seu marido. Está feito. Já peguei a esposa, peguei o marido. Família destruída. Já está. Família destruída, propósito destruído. Já roubou tudo aquilo que o Senhor tem para você e para sua casa e para sua família. Simplesmente porque colocou as necessidades físicas no lugar das necessidades espirituais. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas muito sério, muito sério. Repare algo. Num ambiente de necessidade, Jesus poderia ter usado o seu poder espiritual, caso ele quisesse, para satisfazer as necessidades materiais e provar, ou até justificar: não, realmente eu estou com fome mesmo, eu vou aproveitar. Esse cara está me instigando aqui, eu estou com fome mesmo, vou fazer. Independentemente da necessidade, independentemente da fome, palavra que não vem de Deus não é para mim. Direção que não vem de Deus não é para mim. Orientação que não vem de Deus não é para mim, não é para minha casa, não é para o meu propósito, não tem nada a ver comigo, porque eu posso estar sendo dissimulado, eu posso estar sendo manipulado. Lembra das características do ladrão? Lembra das características do ladrão? O ladrão, o objetivo dele é roubar o que você tem de valor, o que você tem de direito. E quando ele usa as estratégias dele,
Ele começa a roubar, começa a roubar, começa a roubar. Olha só para você ver. Eu estava aqui fazendo uma síntese desse momento. Eu sei que os irmãos daqui a pouco vão entrar aqui, mas eles vão ter que segurar a onda aqui um pouquinho. O diabo, ele começa a explorar as situações adversas da sua vida. Olha só para você ver. Naquele momento, quando ele fala assim, se és filho de Deus, ele está falando assim com Jesus, se é filho de Deus, por que você está aqui sozinho? Se é filho de Deus, por que você está no deserto? Se é filho de Deus, por que você está com fome? Se é filho de Deus, por que você está aqui no meio das feras do deserto? Se és filho de Deus, por que você está sozinho? Por que você está com fome? Por que você está no deserto? Por quê? Se é filho de Deus, por que você está vivendo isso? Por quê? Põe a mão no peito e fala comigo assim. Fala para você assim, ó, porque eu tenho um propósito. Fala para o diabo assim, porque eu tenho um propósito. Porque eu tenho um propósito, eu sei do meu propósito. Eu sei do meu propósito, eu sei do meu propósito. E eu tenho um propósito. Repare algo. Quando o diabo está falando isso com Jesus, ele está levando Jesus a vagar na mente dele e fazer suposições de necessidade, de solidão, estratégias de abandono. Você. Aí todo domingo lá no culto? Pois, por que você está vivendo nessa situação? Parece que Deus nem te vê, né? Parece que Deus nem te ouve, né? Engraçado. Pessoas que fazem esse tipo de pergunta, pessoas que têm essa ideia de pergunta, não sabem o que Jesus passou naquela cruz. Não sabem o que Jesus viveu até chegar naquela cruz. Não sabe o que Jesus viveu no seu ministério, não conhece Jesus, por isso é que faz essas perguntas. Porque quem conhece Jesus não consegue fazer essas perguntas. Não consegue fazer. Mas naquele exato momento travava-se uma batalha espiritual extremamente grande entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Mas Jesus não abriu mão. Jesus não abriu mão. A segunda estratégia que ele usa. A primeira é colocar as necessidades físicas acima das espirituais. A segunda estratégia para roubar a sua provisão, para roubar o seu propósito, para roubar a sua missão. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, olha aqui. O homem tinha acabado de ouvir que és o meu filho amado. Todas as vezes que o diabo tentar te falar alguma coisa a primeira vez e você não dá bola, ele vai tentar a segunda. Sabe para quê? Sabe qual é a intenção dele? É fazer você acreditar que o que ele está falando é uma verdade. Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçar numa pedra. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda estratégia que o ladrão usa, é distorcer a palavra de Deus, para dar respaldo às atitudes erradas. Não, é só isso mesmo. Não, nós estamos vivendo em outros tempos. Não, que isso? Não. Menino, você está boba. Nós estamos vivendo em 2025. Você acha que... que isso? Não. Pergunta com o seu irmão, fala, que isso? Preocupa com isso não. Fala, preocupa com isso não. Não, fala com ele, o tempo passou, olha, o tempo passou. Nós desenvolvemos. Não. A Bíblia já não é assim mais. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Será que você acharia sensato um cristão subir num prédio e dizer assim, olha pessoal, eu vou me julgar desse prédio, porque está ordenado por Deus que os anjos vão me aguardar, vão me segurar.
Hã? É coisa de gente doida, não é? E por que a gente às vezes cai nessas coisas de gente doida? E por que às vezes a gente cai nessas coisas tão óbvias? Na realidade, meu irmão, na realidade, quando a gente fala aqui de distorção, nós estamos falando que o diabo, ele estava distorcendo o que estava escrito em Salmo 91. Abra lá no Salmo 91, por favor. Salmo 91. Verso 11 e verso 12. O diabo pega esse texto, distorce ele, igual ele fez lá no Éden, para tentar a mesma estratégia com Jesus. Por isso é que hoje nos púlpitos nós precisamos ser uma igreja bibliocêntrica, cristocêntrica. Por isso é que nós incentivamos sempre você a estar no Seminário Teológico Carisma, a ler a Bíblia, a participar do estudo bíblico, a participar da oração, para você ser um cristão espiritual. Nós podemos ter câmera, podemos ter luz, podemos ter ação, podemos ter fumaça, mas se não tiver palavra de Deus, não tem nada. Não tem nada. Se não tiver o Espírito Santo de Deus passeando aqui, não tem nada. Tem apenas uma estrutura vazia. Tem apenas uma estrutura vazia. O que ordena esse lugar, o que vai fazer com que esse lugar seja o que ele é a presença de Deus e o respaldo da sua palavra. É isso. Salmo 91, verso 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha o que o inimigo vai inventar lá. Quem não conhece a palavra, o que vai acontecer? Vai cair, vai saltar e vai estatelar todo. A promessa aqui de livramento do Salmo 91 é válida quando você anda em todos os caminhos de Deus, tudo aqui, tudo alinhado. Deus, ele não é parceiro das nossas loucuras. Deus não é parceiro daquilo que nós achamos, pensamos ou queremos. Ele é parceiro daquilo que está escrito. A terceira estratégia do ladrão. Primeiro, colocar as necessidades físicas acima das necessidades espirituais. Segundo, distorcer a palavra de Deus. Aquilo que você está ouvindo é palavra? Aquilo que você está vendo tem a ver com a palavra? Se não tem, meu irmão, pula fora. Mas pula fora mesmo. Porque Deus só tem respaldo com a palavra dele. A terceira estratégia do ladrão. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eita coisa boa. Uma coisa que nós gostamos é de ganhar coisas, né? Uma das coisas que nós gostamos é de poder, não é verdade? Uma das coisas que nós gostamos é de mandar, não é verdade? Uma das coisas que nós gostamos é de ter poder sobre alguma coisa, não é verdade? O ser humano, ele já nasceu com essa carência. E aí o ladrão, ele sabe disso, ele conhece seu coração, ele conhece sua mente, ele conhece tudo, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe da sua fraqueza, ele sabe do momento que você está vivendo, ele sabe do que você quer, porque você demonstra isso com as suas atitudes, você está aberto para isso. A terceira estratégia aqui do ladrão. Repare que num ambiente de jejum, ele oferece pão. Num ambiente de deserto, ele distorce a palavra. No terceiro ambiente, ele te leva a uma coisa que está acontecendo nesse mundo atual. Ele te leva a adorar a criatura e não o Criador.
Tem muitas pessoas aqui olhando para homem. Tem muitas pessoas aqui olhando para homem. Tira os olhos dos homens. Os homens são falíveis. Os homens erram. Os homens acabam. Mas o Senhor, Ele é infalível. Ele jamais falha com você. Repare que Ele diz assim: num ambiente em que Jesus estava comprometido com o reino de Deus, Ele fala: espera aí que eu vou tirar ele aqui, vou oferecer um poder aqui, vou oferecer uma estratégia aqui, que eu tiro ele do objetivo principal dele. Eu roubo dele o propósito dele. Como é que Ele fez isso? Te levando a adorar a criatura e não o Criador. Quem você tem adorado? Quem você tem entregado? Com quem você tem falado? Com quem você tem entregado a sua vida? A criatura ou ao Criador? Você está condicionado à criatura ou você está condicionado ao Criador? Você está condicionado a palavras que dizem a seu respeito ou você está condicionado à palavra de Deus que diz a seu respeito? Nesta manhã o Senhor te trouxe aqui, meu irmão. Satanás aqui, ele pretendia roubar de Jesus. Ele pretendia roubar Jesus da adoração ao Pai e, consequentemente, o seu comprometimento com o Pai. Eu não sei como você está vivendo. Em João capítulo 4, verso 23, vai dizer que o Pai procura adoradores e que o adore em espírito e em verdade. Adorar a criatura e as coisas no lugar do Criador tem sido uma das grandes mentiras de Satanás hoje para tentar tirar o nosso foco. Mas é interessante que Jesus, Ele venceu todas elas. Ele venceu todas elas e não caiu em nenhuma delas, e o propósito dele não foi roubado. A missão dele foi cumprida. Paulo nos mostra as consequências que surgem a partir do momento em que o homem deixa de ser comprometido com Deus. Paulo vai falar sobre essas características. Se você abrir lá em Romanos capítulo 1, nós vamos já terminar. Capítulo 1, eu quero terminar com isso. Paulo vai falar que quando nós nos comprometemos em adorar a criatura e não o Criador, quando nós distorcemos as Escrituras, quando nós colocamos a prioridade naquilo que são as coisas materiais acima das coisas espirituais, o que acontece com o homem? O homem começa a ser entregue a uma corrupção moral e espiritual. Romanos capítulo 1, verso 24 a 27 diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do, o qual é bendito eternamente. Amém. Logo a seguir ele começa a dizer que o ser humano, ele passa a cultivar relacionamentos afetivos contrários aos princípios de Deus. Ele começa a distorcer a palavra de Deus, ele começa a distorcer princípios que são evidentes e claros das Escrituras, que nós não podemos deixar de declarar nos púlpitos da nossa igreja. Nós não podemos parar de falar a verdade, porque nós precisamos sair daqui não confortáveis, mas confrontados pelo poder do Evangelho, que ama, que constrói, que abraça, e que não quer ver você sair daqui da mesma forma que você entrou, mas completamente transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós não podemos distorcer a palavra. Verso 26: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamando mutuamente com a sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e receberam em si mesmo a merecida punição do seu erro. Nós fomos criados
para fazer a vontade de Deus. Nós fomos criados para sermos filhos de Deus. Nós fomos criados para ouvir verdades que vêm de Deus. Nós fomos criados para ser algo que Deus nos criou para ser, para viver o propósito dele na nossa vida. Nada vai roubar de você a sua essência. Nada vai roubar de você a qualidade de filho. Você é filho e ponto final, parágrafo. Você é filho. O ladrão não vai roubar de você. Não é se és filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não vai fazer nada disso, porque as necessidades físicas te exigem. Você vai sair daqui hoje aprendendo que existem necessidades espirituais na sua vida. E essas necessidades espirituais, elas vão sobressair as necessidades físicas. Você vai ser um homem espiritual, você vai ser uma mulher espiritual, você vai ser um homem que lê a Bíblia, você vai ser uma mulher que ora, você vai ser uma mulher que ora, você vai ser um homem que ora, você vai ser um homem diferente, uma mulher diferente, um homem cheio do Espírito Santo. Você não vai trocar adoração, você não vai adorar pessoas, você vai adorar Deus, você vai celebrar ao Senhor. Você não vai ser roubado, o seu propósito não vai ser roubado, ainda que as tentações possam ser muitas, ainda que os ladrões possam se apresentar de várias formas. Você hoje está saindo daqui sabendo que você carrega um tesouro. Você carrega um tesouro. Você tem um propósito. Deus tem um sonho, Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito com a sua vida. E você precisa. Nós fomos criados para adorar a Deus. E quando desviamos desse alvo, nós fomos criados para adorar a Deus, para obedecer a Deus. E quando nós nos desviamos desse alvo, nós começamos a experimentar a degeneração, a corrupção moral e a corrupção espiritual. Que nessa manhã nós possamos sair daqui de forma diferente. Que nós possamos sair daqui de forma a entender que existem ladrões todos os dias, assim como foi com Adão e Eva, assim como foi com Jesus, assim como foi com Moisés, assim como foi com Elias, assim como foi com vários homens de Deus. Nós não iremos ceder às pressões, nós não iremos ceder a esses ladrões, nós vamos nos posicionar agora, nós vamos nos posicionar agora. Só há um caminho que nos é recomendado: guardar no coração as palavras do Senhor, para não pecar contra Ele. Guardar as palavras do Senhor no nosso coração. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados a... Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Ei, não há nada que você não possa suportar. Repare, eu quero te dar aqui 4 informações que Jesus usou. O próprio Jesus usou. Está no texto que nós lemos. Primeiro, se você quer sair daqui e não quer ter o seu propósito, a sua missão sendo roubada, a provisão do seu propósito e da sua missão sendo roubada, você precisa começar a ter uma vida íntima com Deus. Vida íntima com Deus é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de entrega da palavra. A segunda coisa é uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo nos leva a discernir o que está errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. A palavra de Deus no coração e nos lábios. A palavra de Deus no coração e nos lábios. A palavra de Deus no coração e nos lábios. Nós precisamos usar com autoridade a palavra de Deus. Nós precisamos respaldar as nossas atitudes com a palavra de Deus. Corrige os teus filhos usando a palavra de Deus. Exorta os seus filhos usando a palavra de Deus. Diga sim usando a palavra de Deus. Diga não usando a palavra de Deus.
Guarde ela no seu coração, mas guarde ela nos seus lábios também, de forma correta, de forma verdadeira, de forma intencional. Eu não me relaciono porque a palavra diz isso. Eu me relaciono porque existe um respaldo bíblico. Eu faço isso porque a Bíblia diz que sim. Eu não faço porque a Bíblia diz que não. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, e ponto! Esconder a palavra no nosso coração, mas também nos nossos lábios, ter ela nos nossos lábios. Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus é que vai nos guiar nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão desafiador. E não podemos esquecer de ter atitudes de resistência e resiliência. Resiliência. Que você possa ter uma vida íntima com o Senhor, que você possa ter uma vida cheia do Espírito Santo, e que você possa ter a palavra de Deus no seu coração, mas também na sua boca, nos seus lábios, e que você possa ter uma atitude de resistência e de resiliência, e que nesta manhã você possa sair daqui, não permitindo que os ladrões da provisão possam roubar o seu propósito, possam roubar a sua promessa. Fique de pé no seu lugar, por favor. Fique de pé no seu lugar, por favor. O verso 11 termina dizendo: com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e... Talvez enquanto eu pregava, você identificou alguns ladrões aí. Apresenta eles para Deus. Apresenta ele para o Senhor. Não saia daqui com o seu propósito roubado. Não saia daqui com o seu propósito sem forças. Repreenda esse ladrão, se posicione, declare palavra, se posicione. Declare isso. Deus lhe dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra te envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, no estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você que pode continuar bem baixinho. Você que está aí no seu lugar, queria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse assim a mão no seu coração.
Eu, enquanto ministrava, eu pude perceber no rostinho de várias pessoas a indignação de ter o seu propósito roubado, de ter permitido o propósito ser roubado, talvez por distração, talvez por inocência, talvez por não conhecer as estratégias, porque nós perecemos porque às vezes não temos conhecimento. Mas eu quero lhe dizer que só há uma forma de nós permanecermos firmes no propósito e conseguirmos viver de uma forma sólida e não permitir que os ladrões da nossa provisão possam roubar o nosso propósito. Aquilo que provê o nosso propósito, aquilo que provê, aquilo que Deus gerou como promessa nas nossas vidas, é a presença de Jesus realmente na nossa vida. E nesta manhã eu não poderia deixar de encerrar este culto sem dar duas oportunidades. A primeira oportunidade é para você que um dia nunca disse sim para Jesus. Você falou assim: eu nunca falei isso. Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Jesus, eu quero reconhecer que o Senhor é o meu único, suficiente Senhor e Salvador. E enquanto eu pregava, Deus colocou esse desejo no seu coração, de você fazer uma mudança radical na sua vida, e não permitir que esses ladrões mais possam roubar aquilo que você carrega, aquilo que Deus tem para você desde quando você era criança, desde quando você era pequeno, desde quando alguém disse alguma coisa a seu respeito, e que você tem adiado, e que só falta você dizer assim: Jesus, eu te entrego a minha vida como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Só isso. Então, se você quiser tomar essa decisão hoje, aonde você está, basta você fazer isso, levantar a sua mão direita, aonde você está. Todos os irmãos com os olhos fechados, basta só você levantar a sua mão direita, aonde você está. Aonde você está? Nós já temos algumas mãos levantadas. Eu preciso que você levante a sua mão mesmo para eu poder ver você, que eu daqui quero orar por você. Eu daqui quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família. Você que entendeu que precisa dizer: Jesus, entra na minha vida. Eu reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Já me assaltaram tudo que eu tinha, já me assaltaram a alegria, já me assaltaram o propósito. O ladrão veio e roubou tudo. A minha esperança é o Senhor. Levanta a sua mão assim bem alto, por favor. Levanta a sua mão bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto. Os irmãos com os olhos fechados, por favor. Levanta assim bem alto, bem alto. Continua com a sua mão levantada, por favor. A segunda oportunidade que eu quero dar é para você que um dia já fez essa oração, um dia você já entregou a sua vida para Jesus, mas você se encontrava afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer renovar a sua aliança, porque você já está farto de ter assaltado o seu propósito. Hoje é dia da reviravolta. Hoje é dia de você falar com o diabo assim: você não toca mais na minha vida. Hoje eu vou me posicionar, e eu vou posicionar diante da tua palavra. Hoje a sua voz não tem mais autoridade sobre a minha vida. Levanta a sua mão também, por favor. Levanta a sua mão também, por favor. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Quero orar por você, eu quero orar por você. Levanta bem alto, bem alto. Você que um dia já entregou a sua vida, mas em algum momento você se perdeu no foco. Não interessa o que se perdeu, o que interessa é que você vai se posicionar hoje de novo. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que está entregando a sua vida pela primeira vez, são várias mãos levantadas, são várias mãos levantadas. Glória a Deus. Eu queria pedir para você, por favor,
São muitas mãos levantadas. Eu queria muito orar pela sua vida. Você pode vir aqui à frente rapidinho? É rapidinho. Eu não quero que você saia. Não quero que você saia sem que eu possa orar pela sua vida. Pode vir. Eu espero. É muito rápido. Nós queremos orar por você. Pode vir. Todos que levantaram as mãos, eu espero. Pode vir. Pode vir. Todos vocês que levantaram as mãos. Pode vir. Ainda tem aqui um minutinho, se você precisar vir, pode vir. Já tem vários irmãos aqui. Pode vir. Você que tomou essa decisão, pode vir, não tem receio. Você precisa se posicionar hoje, diante de Deus, perante os homens, falar: não, hoje, a partir de hoje, ninguém rouba mais o meu propósito, ninguém mais rouba a minha missão, ninguém mais rouba a minha promessa. Eu vou viver. Pode vir. Pai, nós queremos orar pela vida, meu Deus, de cada um dos meus irmãos que estão aqui à frente. Que nesta manhã, meu Deus, ao ouvir a Tua palavra, Pai, tomaram essa decisão, Pai. Tomaram essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Pai. Hoje eles irão, Pai, dizer que entregam e reconhecem o Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, Pai. Eles estão, Pai, reconhecendo, Pai, que existem ladrões que assaltaram, meu Deus, a sua vida, assaltaram o seu propósito, assaltaram, Pai, tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Mas nessa manhã, Pai, a partir do posicionamento deles, do entendimento deles, Pai, e da decisão deles, nós cremos, Pai, num novo romper, num novo tempo, num novo momento, Pai. A partir de hoje, meu Deus, novas estratégias estarão, meu Deus, sobre a vida deles, para guardá-los, para cuidar deles, Pai, para que eles possam viver o sobrenatural do Senhor. Dentro desses vasos de barros, Pai, existem tesouros, Pai. Existe um propósito que o Senhor tem para a vida deles, Pai. E esse propósito, Pai, ele vai se cumprir, meu Deus, a partir desse posicionamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. 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 Amém, amém e amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Olha para mim aqui, vocês que estão aqui. Essa decisão é uma decisão maravilhosa. É uma das decisões mais importantes da nossa vida. Decisão de se reconciliar com o Senhor, a decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, de reconhecer que Ele é o Senhor da vossa vida. Então nós vamos repetir aqui uma oração. Comigo, tá? Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados.
escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, também tem que haver uma festa na terra. Eu vou contar de 1 até 3. No 3, vocês vão olhar para trás. Pode ser? Não pode olhar antes. Não pode olhar antes. Nós estamos preparando uma festa. É só no 3 que pode olhar, tá bom? Só no 3. Então vamos, festa, festa, festa. É com alegria, é com alegria, é com alegria. No 3, hein? No 3, no 3. 2, 3. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Quem está feliz aí com Jesus, vamos celebrar a Ele. Glória a Deus. Vire para esse irmão que está do seu lado e pergunta para ele: você foi abençoado? Muito bem, muito bem. Não se esqueça que logo à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto também de celebração. Vai ser um tempo muito especial em nome do Senhor Jesus. Teremos aqui uma companhia teatral, né? Vai ser uma coisa linda, maravilhosa, tá bom? Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este culto, por este tempo, por esta manhã. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por todas essas vidas, Pai, que se renderam aos pés do Senhor. Obrigado, Pai, por todos os louvores que aqui foi entoado, porque foi para adorar ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por cada um dos meus irmãos que estão em casa, participando deste culto, Pai, que o mesmo Espírito que está aqui também está lá, Pai, que eles possam ter recebido essa palavra de uma forma poderosa, que haja transformação, cura, libertação, que haja, Pai, um mover do céu sobre cada casa aqui ligada neste culto, Pai. Nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor que nos leve, meu Deus, para o conforto dos nossos lares, Pai, e que tenhamos, Pai, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E não se esqueça, amanhã é segunda, mas a segunda com Jesus é uma segunda de primeira. E você que está em casa, que honra, que privilégio, mais uma vez poder celebrar ao Senhor juntamente com você. Que o Senhor continue te abençoando de forma grande e poderosa, para que possamos avançar sempre. Que o Senhor possa estar te fortalecendo, para que os ladrões que provêm o seu propósito, a sua promessa, nunca possam atacar você, a sua casa e a sua família. Que você possa ser abençoado. Logo à noite, às 19 horas, você é o meu convidado especial para juntos celebrarmos o nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe você e uma boa semana.